Boa noite, tudo bem com vocês? Deus abençoe, viu? Desejo muito que o Senhor esteja cada dia mais dando crescimento e conhecimento para vocês, independentemente das circunstâncias que vocês estejam vivendo. Agradeço, Rafa, pelo convite, que Deus continue abençoando sua vida, né, e através também do canal, que Deus continue abençoando mais vidas que de alguma maneira estão sendo abençoados por sua vida. Tá bom. Quando a gente pensa no conhecimento de Deus, existem algumas situações que a gente se sente um pouco mais, assim, como que eu vou dizer, à vontade para falar sobre o conhecimento de Deus, né? Quando a gente pensa em ir para um seminário, fazer um seminário, ir para a igreja para aprender sobre Deus, né? Ler a Bíblia para aprender sobre Deus, tudo isso nos coloca diante de um ambiente que a gente deseja muito, né? Mas o que falar do conhecimento de Deus em circunstâncias de sofrimento, em circunstâncias de dor, de perda, né, de doença, de, às vezes, falência, né, quando tudo dá errado. Aí a gente se arruma na cadeira, né, e muda um pouco a nossa sensação sobre pensar no conhecimento de Deus em contextos assim. Na verdade, a gente se esquece de pensar no conhecimento de Deus e começa a se concentrar na situação, né? E a situação começa de alguma maneira, trazer medos, incômodos, e nós, de alguma maneira, não temos muitas respostas. E na grande maioria das vezes, nos tempos de tragédia, de doença, ou às vezes até de desorientação, nós sabemos muito pouco. Mas, de alguma maneira, vamos buscar alguma resposta, né? Então, eu acho que aquela cena de quando você vai visitar um amigo seu, né, e você vê ele lá doente, acamado, completamente transfigurado devido à doença, ou devido às chagas, às feridas que se tem. Você, a primeiro momento, você não tem palavra nenhuma, né? Você fica realmente assustado diante do sofrimento. Porém, depois, quando aquela cena vai sentando na mente, o tempo vai passando, você começa a refletir, você vai querer buscar uma resposta sobre aquilo. Você começa a avaliar quem é a pessoa e começa a pensar, mas por que está acontecendo isso com ela? Eu não sei se você já enfrentou questões assim, mas há muitas pessoas que estão enfrentando problemas difíceis em sua vida. Eles perguntam: Senhor, por que eu? Por que meu filho? Por que minha esposa? Por que o meu pai? Tantas pessoas ruins nesse mundo, por que essas pessoas do bem, né, estão sofrendo? E esse tema de sofrimento, por vezes, ele tem sido responsável por muitas pessoas abandonarem a fé, porque de alguma maneira aquilo que estão vivendo não condiziam com aquilo que eles acreditavam. Parece que não encaixa com o conhecimento de Deus. Parece que é contraditório, né? Porém, em contrapartida, também muitas pessoas, em meio ao sofrimento, ao invés de abandonarem a fé, saem de lá com a fé muito mais revigorada e muito mais firme e com pétalas do conhecimento do Senhor, advindas de dias tenebrosos, de lutas tenebrosas que nem sempre foram resolvidas, mas que parece no coração o conhecimento de Deus se assentou, e por essa razão, então, eles podem falar, né, e até mesmo compartilhar, abençoar e enriquecer outras pessoas por causa do sofrimento. Então, basicamente, nossa reflexão essa noite gira em torno disso, né? O que o sofrimento, até onde podemos aprender no sofrimento, ou o que podemos aprender no sofrimento sobre Deus, né? E talvez a figura mais emblemática nas Escrituras relacionada ao sofrimento é Jó, né? Qualquer pessoa que fala, hoje nós vamos estudar Jó, você já prepara as lágrimas ou prepara a cabeça para se deparar com muito sofrimento. E de fato Jó experimentou talvez todas as tragédias que um homem poderia enfrentar de uma vez só, né? Então ele era um homem bem sucedido, um homem rico, com muitas posses, tinha seus filhos, sua esposa, a saúde, tudo muito bem. Mas de repente tudo isso perde
né? Seus gados, seus servos, tudo isso é roubado, morre. E aí depois, no nível mais profundo de sofrimento, seus filhos morrem, né? Eu sei que muitas mães, muitos pais estariam prontos para dar suas vidas se soubessem que resolveriam os problemas de seus filhos. Mas por vezes os pais têm que, de alguma maneira, viver vendo seus filhos sofrendo, né? E outras, quantos pais às vezes têm a dureza ou lidar com a dura sensação e realidade de enterrar os seus próprios filhos. E se você enterra um seu filho com 40 anos, é uma sensação. Se você enterra com 20 anos, é outra sensação. Se você enterra com 3 anos, é outra sensação. Então, o fato é que o sofrimento, de alguma maneira, especialmente falando sobre os filhos, sobre um sofrimento um pouco mais particular em relação ao filho, tem um impacto muito grande na vida. E Jó enfrentou isso. Ele perdeu 7 filhos que tinha. De uma vez só. Não tinha nenhum para ficar para consolar ele, né? Pelo menos eu tenho um Júnior aqui que ficou. Não tinha. E depois seu físico, seu corpo, tomado de feridas, né? E aí, no decorrer da história de Jó, os seus colegas vêm conversar com ele. E cada um deles tinha vamos dizer assim, os 3 amigos de Jó têm uma premissa na mente que basicamente é a verdade que eles querem transmitir para Jó. Que Jó tem um pecado oculto, né? Que Jó pecou e que ele precisa confessar. Ainda tendo todo o sofrimento na vida, perdendo os filhos, né? Ao invés de alguém chegar e te consolar, chorar com você, abraçar você e sem palavras, né? Só estar ali te consolando, ainda chega a acusação de que você está passando aquilo porque você pecou e você perdeu tudo aquilo por causa da sua própria escolha. Então, ainda um peso maior na mente da pessoa, que a pessoa tem que lidar ainda, que ela foi o responsável por tudo aquilo e o pecado que ela escondia de todo mundo foi a causa daquilo, como uma punição de Deus. E todo esse debate gira em torno disso. Os amigos de Jó tentam colocar Jó como responsável pelas tragédias, porque Deus está punindo ele. Jó, por sua vez, tem um outro pensamento. Ele sabe que não pecou, né? Porém, ele fala que Deus está contra ele. E, inclusive, chega um ponto que ele fala assim, que ele queria muito poder ter uma audiência com Deus, porque ele iria questionar ele. Ele iria fazer algumas perguntas para ele relacionadas ao seu sofrimento. E ele fala que ele tinha certeza de que ele sairia inocentado naquele tribunal. Então Jó também tem a perspectiva de que Deus está contra ele. Ele não sabe por quê, né? E por isso a sua questão contra Deus, porque não parece justo, né? E de uma maneira assim, para que a gente pense ou reflita sobre isso, o sofrimento ele mexe com as nossas crenças, a nossa teologia, até a crença popular, né? Ele mexe com tudo. Ele aparece também no sofrimento e nas coisas, aparecem muitas coisas, né? E é interessante que essas duas coisas que surgem no meio do sofrimento, elas se assemelham muito com as coisas que a gente lida dentro de nós. Quantas vezes eu já tive problemas na minha vida e achei, bom, deve ser por causa daquele pecado que eu cometi, ou porque eu fiz alguma coisa errada, então Deus está me punindo. Então, se torna a resposta, né? Eu já ouvi vários pensamentos de pessoas que dizem assim, Deus matou o seu filho porque o seu filho iria dar muito problema lá na frente, então Deus, sabendo disso, matou o seu filho, né? Aí parece que isso é uma resposta, mas não é uma resposta. Isso é terrível, esse tipo de pensamento. Porém, é uma resposta que muitas pessoas dão. Quantas pessoas pensam que seus filhos morreram por causa de algum pecado que cometeram, né? Talvez a coisa mais certa para se dizer no tempo de sofrimento, sobre as coisas de sofrimento, tragédia e dor, é que nós sabemos muito pouco sobre as causas disso, né? Há algumas que dá para você saber a causa, né? O camarada vai lá e morre com 10 tiros, você vai descobrir por causa que estava mexendo com coisa errada. Mas e o trabalhador, né, que estava trabalhando, foi num assalto, foi confundido, tomou 10 tiros, né? Muda-se o quadro, embora
são basicamente a mesma coisa, mas os contextos são diferentes. E você acha uma explicação lógica, né? O caminho mau segue a morte, né? Agora, e quando aquelas pessoas não estão caminhando no caminho mau e recebem tragédias, doenças e coisas? Isso mexe com tudo aqui dentro da nossa mente, do nosso coração, mexe com as crenças, mexe com tudo. Proporcionando material tanto para, uma vez que você não entenda, você começa a questionar se de fato aquilo que você entendia, que Deus é bom, Deus é justo, aquilo já não é mais, por causa do exemplo que você tem do sofrimento real na sua mente. Em contrapartida também você pode, apesar das tragédias e dos problemas, conhecer mais ainda Deus e ter mais certeza de que Ele é bom, justo, ainda que haja situações que a gente não compreenda, né? Só que Jó, agora voltando para o texto especialmente, Jó tem certeza de que é Deus que está contra ele. E depois de todas essas conversas, depois que Deus fala com Jó, é interessante também como Deus responde Jó, né? Deus não responde com ele dando algum tipo de justificação para suas indagações. Deus não chega assim, Jó, eu sei que parece, Jó, injusto, mas deixa eu te contar, né? Deus não fala assim com Jó, Deus começa a falar, tá bom, quem é esse aí que está obscurecendo o meu entendimento? Né? No capítulo 38, quem que é esse que fala sem entendimento? Falando para Jó. Todas as questões de Jó, de que Deus era contra ele, né? Agora Deus está falando, você está falando sem entendimento, Jó. E agora eu vou mostrar para você. E ao invés de explicar para Jó detalhadamente seu plano, Deus faz perguntas para Jó. Uma grande questão é quando nós levantamos a voz para Deus e colocamos diante dele, né, com toda a sinceridade, com toda a honestidade as nossas questões. Mas quando há da parte de Deus também a sua resposta, né, aí proporciona para o homem a ele conhecer algo muito maior do que qualquer coisa que ele conheça, que para mim é o conhecimento dos conhecimentos, é o conhecimento sobre quem ele é. E Deus começa a falar para Jó, se prepara, Jó, como homem, que eu vou te perguntar agora. Deus, né, vai perguntar para o homem, manda ele se preparar. Ele perguntou onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra. Aonde você estava? Aonde você estava? Aonde você estava? Tem uma outra parte lá no capítulo 40, que ele fala assim, aonde você estava quando a cabra montanhesa clama por comida? E onde você está quando eu alimento essa cabra? Literalmente era um animal de ser difícil ser encontrado, que basicamente ele não vivia perto das pessoas, sabia-se muito pouco sobre até mesmo como que esse bicho vive, né? E ele está falando, onde você está quando ele tem necessidade de comida? E eu supro a comida para ele. Como que supre comida no deserto? Né? Como que proporciona alimento para um ser que está sozinho e ainda assim Deus cuida dele? Deus começa a fazer perguntas para ele. E aí, no texto muito conhecido, né, capítulo 42, Jó fala assim, Jó abre o seu coração diante de Deus e declara, sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma de suas ideias e vontades podem ser frustradas. Você questiona, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei o que não entendia. Abordei assuntos sobre modo complexo sem a devida sabedoria. Tu ordenastes, agora pois ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te contemplam. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó das cinzas. Quando você olha a argumentação de Jó e dos colegas deles, para mim é o clímax da sabedoria, né? Da produção humana de entendimento. Os seus argumentos bem alicerçados, com falas em Deus, com questões assim que tem hora que eu falo, rapaz, eu tô com Eliud, agora eu tô com esse outro. A gente vai mudando, porque os argumentos são tão fortes e tão convincentes que você fala, um desses aqui está com a razão.
No final você ainda gosta de Jó, você está com Jó. Rapaz, eu não sei não, mas eu estou com Jó, né? E Deus fala que Jó estava obscurecendo o seu entendimento. Todo o conselho dele com o que Jó estava falando era sem entendimento. E Jó não sabia o que estava falando. Tem uma parte que Jó fala assim: eu sei que Deus está contra mim, mas eu sou grato àquele que está a meu favor lá no céu, que está intercedendo por mim, porque eu não morri ainda. Então, para eles é assim: eu estou sofrendo, mas eu não morri ainda, né? Então, tem alguém lá no céu que é a meu favor. Agora, Deus é contra mim. Mal sabia ele que o próprio Deus era a seu favor, que Deus havia falado: não toque na vida dele, né? E então, quando você vê esse alto nível de teologia, alto nível de compreensão humana sobre o assunto, isso tudo some quando Deus fala. O homem tenta, com as suas premissas, com a sua leitura, tenta definir, como se tudo fosse definido a partir dele, né? É como se o homem, ele é o que determina tudo. Tudo é como é porque o homem definiu como é. Agora, dadas essas questões, né, da possibilidade do homem fazer suas ideias, colocar os seus pensamentos, colocar a sua leitura sobre as coisas, as suas premissas, né? Quando Deus fala, todas essas coisas são colocadas ao chão, né? Porque agora é Deus quem está revelando, ou se revelando, ou colocando o conhecimento dos conhecimentos. Aqueles homens ali tinham conhecimento grande, porém não tinham o conhecimento do conhecimento, que era o conhecimento de Deus, e Deus está dando isso para eles, né? Uma coisa que eu aprendo de Jó, no livro de Jó, é que Jó tinha muita coisa, né, que fora construída no seu entendimento, nas suas perspectivas, sobre tudo que ele tinha, sobre a leitura que ele tinha da vida. Mas em um determinado tempo, toda essa leitura não funcionava de nada. Porém, ele tira uma conclusão de que Deus é contra ele, era a única coisa. E não havia razão para Deus estar contra ele. Só que Deus dá a ele o conhecimento de todos os conhecimentos, que é conhecê-lo. Para mim, irmãos, não há situação nesse mundo que seja suficientemente capaz de esconder de nós o conhecimento de Deus. Porque Deus quer revelar o seu conhecimento. Ele quer que a gente o conheça. Então, não importa as circunstâncias, ele realmente vai dar o seu conhecimento. E é difícil de você também entender essa interação, né? Quando que Deus interage, quando que Deus, de alguma maneira, intervém na vida de um homem, quando não intervém, né? Você também tem duas perspectivas. Essa perspectiva dos colegas de Jó ainda continua, né? Hoje, na maioria da mentalidade das pessoas, e nossa, inclusive, é uma vamos dizer assim, é uma maneira de ver o mundo e ver as situações, fazer a leitura, é que, de alguma maneira, as coisas que acontecem comigo são consequências das coisas que eu faço. O sofrimento nada mais é que um castigo de Deus. Muitas pessoas pensam assim, né? Em contrapartida, também tem aquelas pessoas que tudo atribuem a Deus, como se Deus fosse o responsável por tudo, né? Eu lembro de uma vez que um menino tomou 10 facadas, né? E aí alguém disse: não, isso aí foi vontade de Deus, estava nos propósitos de Deus, né? É meio estranho pensar assim. Peraí, como assim o propósito de Deus? Deus quis matar o cara, escreveu para matar o cara com 10 facadas? Tem algumas coisas que não fazem sentido, né? Por mais que querem dar uma explicação, mas essa explicação, ao invés de me ajudar a aquietar o coração, ela agita ainda mais o meu coração, né? Como eu disse no início, né, vivemos em um mundo caído. Então, é muito possível que muita coisa que ocorra aqui não seja porque Deus determinou que fosse assim, mas por causa de vivermos em um mundo caído, há a possibilidade de sofrermos tanto tragédias quanto doenças terminais, doenças que vão ceifar a nossa vida. Isso é possível, porque vivemos em um mundo caído. Deus pode ou não intervir, né? Então, às vezes a gente vai questionar por que ele não interviu. E por que ele interviu ali? Aí são nossas questões, são as questões humanas de tentar entender as coisas que ele não entende, né? E por vezes ele tira conclusões erradas sobre o que ele está vendo, porque ele não tem um conhecimento mais amplo.
E uma vez que ele já está questionando se Deus é bom ou não, ele já questiona a única possibilidade de ter o real conhecimento, que é o conhecimento de Deus, que nos ajuda a entender as coisas. Aí quando eu digo ajudar a entender as coisas, eu não estou dizendo que você vai ter satisfatoriamente a resposta específica para o seu sofrimento. Né? Nem sempre. Às vezes o sofrimento ainda vai continuar lá. Agora, o conhecimento de Deus, uma vez que ele chega ao meu coração e assenta dentro de mim, dentro do meu coração, ele é a razão pela qual eu me aquieto, né? Essa sim é uma resposta. Ou seja, a resposta não é que eu sei agora o motivo do sofrimento, é que eu sei que Deus sabe de todas as coisas e que ele cuida de todas as coisas. Então, essa verdade, ainda que ela não resolveu todos os meus problemas, ela resolveu o problema fundamental do meu coração, que é aquietar e saber que ele é Deus. Né? E que mesmo em situações onde eu não entendo, onde ele não intervém, ele continua sendo o Deus bondoso, o Deus que cuida de todas as coisas. Né? E Jó aprende isso. Jó fala que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Ou seja, toda aquela teologia, todo aquele entendimento de Deus que eu fico falando, meu Deus, eu estou tão longe de entender as coisas como Jó entendia. Mas no final Deus fala, então, isso aí tudo obscureceu o meu conselho. Né? É muito possível, irmãos, especialmente falando no sofrimento, né, que nós possamos, ou podemos, né, ter a interpretação errada devido às premissas que nós já formamos na mente. Né? Ou seja, se você tem a ideia de que tudo é Deus que está fazendo, é muito possível que pode haver pontos na sua vida onde você começa a questionar o que Deus está fazendo, porque não faz sentido. Se você acredita que tudo é sua responsabilidade, por causa de que você pecou, sua mãe pecou, seu pai pecou, né? Essas doutrinas aí que falam de quebra de maldição, né? Eu sofro hoje porque meu pai fez uma coisa errada, né? Isso tudo desnorteia você completamente quando o sofrimento bate na sua porta. Né? E isso tudo acaba direcionando caminhos da vida, tanto do entendimento teológico quanto da prática teológica. Né? Ou você vai buscar quebrar essas maldições, fazer campanha, ir atrás de pastores e profetas aí para quebrar isso, ou você vai simplesmente aceitar as coisas, né? No sentido de que é a vontade de Deus, tudo é a vontade de Deus, né? E começamos a ter uma visão errada das coisas. Nem sempre é a vontade de Deus. Né? Eu olho muito esse mundo e posso estar com a visão completamente errada, mas esse mundo não está do jeito que Deus quer. As pessoas não fazem o que Deus quer, o que Deus deseja. Então, muitas das coisas que acontecem aqui não é porque Deus quer, não é porque Deus falou, é assim que é para funcionar. Não, não é, não. É completamente contrário ao que ele está falando. Porém, a graça e a misericórdia de Deus ainda está nesse mundo, e essa é a única esperança que o homem tem, mesmo no sofrimento. Né? Jó, embora a desgraça que ocorreu com Jó, Deus estava ali e ensinou para Jó o conhecimento dos conhecimentos, que era o conhecimento dele. E aquilo foi tão suficiente para Jó que Jó fala, antes eu conhecia você só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isso para mim é o conhecimento dos conhecimentos. Eu não tenho um sofrimento grande na minha vida. Tem algumas questões na minha vida que eu não entendo. Eu tenho um primo que queria ser missionário entre os judeus, estava estudando para isso, né? Queria, desde os 9 anos, eu lembro que ele estudava a palavra de Deus, me ensinou a palavra de Deus. Nós queríamos jogar futebol profissional juntos, crescemos com esse pensamento, de repente ele falou, cara, eu não quero mais isso. Eu quero servir a Deus, eu tenho só uma vida e essa vida vai ser para Deus. Aquilo bagunçava a minha cabeça, né? Como que pode, cara? Você tem um talento nos pés aí, vamos pregar o evangelho para o outro adversário, né? Jogando bola. Ele não, eu encontrei algo muito maior na vida, né? E ele ia caminhar dessa maneira, nunca foi um menino envolvido com nada de errado. Aí agora, alguns anos atrás, foi acometido da doença esquizofrenia. Agora é outra cabeça, outra mente. E tudo que ele pensa e faz agora é completamente diferente de tudo que ele pensava. Muitas coisas ruins é feito agora. E aquilo para mim não faz sentido. Né?
várias vezes eu falei, Senhor, por que isso não aconteceu comigo? Eu não ouvi a sua palavra, eu não estava nem um pouquinho, eu queria só jogar bola e ficar bagunçando, eu queria fazer isso. Agora, ele queria amar você, Deus, ele queria ensinar a sua palavra e ele ensinava. Por que essas coisas aconteceram com ele? Ele não merece, isso não é justo isso. Né? Em contrapartida também, eu já tentei falar para ele, você não tem alguma coisa escondida? Outras vezes eu pensei também que era uma prova de que eu tinha que orar com fé, né? E determinar que ele fosse curado, né? Quase que eu entrei nisso aí também, né? Mas assim, de maneira bem honesta, eu orei para Deus um dia, Deus, por favor, cure ele. Do jeito que o Senhor curou aquele cego, aquele paralítico, por favor, Deus, eu não vou fazer culto de milagres, eu não vou falar para ninguém, eu prometo que eu não vou falar para ninguém. Mas, por favor, cura ele. É só voltar de novo a mente dele, para ele voltar de novo, por favor. Sabe? Continua ainda assim. São questões difíceis. Questões que, às vezes, se não cuidarmos do coração, pode se voltar ou fazer com que a gente se revolte contra Deus. Agora, uma vez ele me perguntou, fez essa pergunta para mim, o meu primo. Ele estava na cama dele, chorando. Aí eu cheguei e falei, o que foi, rapaz, com você? Ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta, primo. O que é preciso acontecer em sua vida, de mal, para que você abandone Deus? Aí eu pensei, eu falei, como é que é, rapaz? Aí ele perguntou de novo. Aí eu sentei e comecei a chorar com ele também. Falei, meu Deus, eu tenho tantos medos, meu primo. Tenho tantas coisas que eu temo acontecer. E ele falou, eu também. Mas será que isso vai nos parar de conhecer a Deus se acontecer? Uau, foi um dos dias onde mais eu pensei na vida de maneira certa. E aconteceu com ele. Doença que tirou ele, basicamente tirou ele daqui. Está fisicamente ali, mas a mente dele não está. Durante muitos anos eu questionei a Deus sobre isso. Mas o silêncio de Deus me ensina que Deus é Deus. E a palavra de Deus, toda a sua revelação, todo o seu desígnio, me coloca ou lembra o meu coração de que Deus, Ele é bom. Ele sabe de todas essas coisas e Ele cuida de cada um de seus filhos. Ele sabe administrar as coisas da maneira certa, assim como Jó, através das perguntas dele, Jó aprendeu. Então, irmãos, o sofrimento, ou no sofrimento, Deus tem o conhecimento dos conhecimentos que podem ser a resposta para o nosso coração. É que Deus é Deus, Ele é o Senhor, Ele sabe de muito mais coisas do que nós sabemos. Por vezes, o meu sofrimento faz com que o mundo todo gire em torno do meu problema. Eu não sei o que os outros estão passando, mas o que eu estou passando. Agora imagine Deus tendo que administrar e cuidar de cada alma ferida nesse mundo. Mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. E Deus sabe cada angústia, cada problema do seu coração. Né? Nós não sabemos. Isso mostra o quanto que nós dependemos dele. Né? Então, nesse assunto de sofrimento, né, nós podemos ter uma verdade, uma resposta no coração. É que Deus sabe de todas as coisas e Ele cuidará da maneira certa, ainda que Ele não intervenha. Ainda que o sofrimento estará ali, eu contarei com a graça dEle, com o conhecimento dEle, sendo dia após dia, meu coração se apropriando desse conhecimento. Né? E é interessante que, no decorrer da história, a ideia do sofrimento foi sendo cada vez mais ampliada na mente dos crentes devido às revelações bíblicas, devido ao desenrolar da revelação bíblica. Por exemplo, Jesus falou algo muito profundo sobre nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer que nem só de eu ter as minhas necessidades físicas supridas é que de fato me fará viver para a glória de Deus, né, o reino de Deus, mas das palavras dele. Ou seja, muitas vezes as necessidades continuarão. Muitas vezes os problemas vão continuar. Jesus não resolveu todos os problemas sociais que havia em seu tempo. Mas Ele deu o conhecimento dos conhecimentos. Ele revelou a verdade sobre Ele, que de fato faria com que o homem assentasse em seu coração
o conhecimento dos conhecimentos, que é Deus. Em João capítulo 17, versículo 3, ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecimento de Deus. Sempre esse foi a maior riqueza dada aos homens. Né? E por vezes os homens usam esse conhecimento para que os seus problemas sejam resolvidos ou para que as suas necessidades sejam resolvidas. Ou seja, o que é mais importante não é o revelar de Deus, o conhecimento dele, mas ter as necessidades supridas, não ter sofrimento. Né? Muitos homens podem se orgulhar de nunca terem sofrido na vida e atribuir isso à bênção de Deus. E de fato pode ser. Porém, esses homens, devido a não sofrer, não significam que aprenderam mais sobre a revelação de Deus. Em contrapartida também, muitos homens que experimentaram sofrimentos terríveis tiveram um conhecimento de Deus claro em seu coração. Outro exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo. Né? Paulo fala que morrer para ele era lucro e viver a Cristo. Ele fala sobre os problemas que teve, as prisões, as cadeias, as perseguições, tudo aquilo para ele era motivo de se gloriar. Né? Como que alguém se gloria no sofrimento? Literalmente, a revelação de Deus, os desígnios de Deus, nos coloca diante da possibilidade de vermos as coisas num patamar um pouco maior do que simplesmente essa experiência física que vivemos. Essa experiência física ela é diferente para cada um. Alguns são acometidos de problemas, de lutas, tragédias e coisas, porém, outros não, né? Porém, independente da experiência física, nós somos seres espirituais que estamos crescendo, né, de maneira espiritual no Senhor. Alguns estão mortos espiritualmente e precisam do conhecimento de Deus para nascerem de novo. Outros, né, estão caminhando nesse crescimento, nasceram de novo em Cristo e agora estão dando continuidade nesse conhecimento. Então, irmãos, eu queria só compartilhar isso com vocês, né? O conhecimento de Deus, ele não se dá somente nos contextos favoráveis e agradáveis a gente. O conhecimento de Deus, e de uma maneira muito mais profunda, ele também está nas situações, ele também virá, apesar das situações difíceis, das tragédias que nós podemos experimentar nesse mundo. Eu não desejo tragédia para ninguém, não desejo que ninguém sofra, mas como eu desejo aprender com aqueles que sofrem, como nós somos enriquecidos, né, abençoados com a vida daqueles que sofrem e que de alguma maneira estão conhecendo a Deus e transmitindo essas riquezas do conhecimento de Deus para nós. Por vezes nós queremos os frutos de tudo que do resultado de uma vida de sofrimento, mas nós não queremos o processo também de participar desse sofrimento, de muitas vezes nos envolvermos com coisas que nos trarão sofrimento, por alguma maneira, visando o reino de Deus, visando o benefício de outras pessoas. Né? E que isso tudo ajude você. Eu sei que eu não sou a pessoa mais sofrida desse mundo, mas eu também quero conhecer a Deus, e eu não sei o que me guarda para frente aí, né? Eu não sei quais coisas a própria vida vai trazer, mas o meu desejo é que o conhecimento de Deus, né, esse é a coisa mais preciosa, e não importa as circunstâncias, nada pode tirar isso de nós. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Deus abençoe, irmãos.